Brasil, depois do pedido dos Estados Unidos, da Guiana e também da Venezuela, vai comparecer à reunião na quinta-feira para, não vou falar resolução, mas princípio de negociação sobre a questão de Essequibo. Só que não vai ser o Lula, hein? Quem será que vai? Notícias importantes também relacionadas ao Zelensky, que não foi recebido pelo governo brasileiro, vamos entender exatamente por quê, e tem uma pressão muito grande nos Estados Unidos para a finalização das ajudas. Um grupo de senadores, inclusive, marcou uma reunião com Viktor Orbán, a principal liderança da União Europeia, que rejeita essa ajuda financeira para os ucranianos. The Wall Street Journal coloca ali que a parte política americana está incomodada com as ajudas que vêm sendo dadas para Israel, que é um país que, segundo essa parte política, não respeita princípios dos direitos humanos, e isso começa a incomodar, inclusive, o próprio governo Biden, e falar um pouquinho também sobre uma colisão no mar da China Meridional entre uma embarcação chinesa e filipina, que infelizmente é cada vez mais corriqueira. Só que dessa vez estava lá o Romeo Browner, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas das Filipinas. Houve a convocação do embaixador chinês e a questão está muito tensa nesse momento. Para finalizar, pessoal, falar também sobre um certo cansaço de Israel com a questão dos Houthis, que bloquearam embarcações que chegariam em direção a Israel, e eles afirmam, se o mundo não fizer nada, Israel vai tomar as dores e vai agir contra os Houthis de maneira unilateral. Vale lembrar que os Houthis são muito apoiados pelo Irã, e isso pode escalonar para uma coisa extremamente perigosa. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, pessoal, que eu sempre posto alguns reels, algumas notícias lá, acho que é interessante vocês me seguirem. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo que tem bastante assunto relevante hoje. Primeiro, pessoal, a gente teve aí, né, a confirmação que o Brasil de fato participaria, porque os Estados Unidos pressionou o Brasil, pediu ajuda ao Brasil para tentar mediar a questão de Essequibo, lembrando que mais um conflito para os americanos, nesse momento pré-eleitoral, de altos gastos militares, de questões internas muito sensíveis, a população pedindo para que dê mais importância para a migração ilegal, para problemas sociais, do que para problemas externos, talvez entrar em mais um conflito em Essequibo não fosse a melhor das opções políticas. Embora vai ter um ônus bem grande, que seria uma possível instalação de uma base militar na Amazônia, né? Mas isso é um papo para outro vídeo. Então pediu ajuda ao Brasil. O Maduro falou também, na sua carta, que confirma a sua participação, que o Brasil é um importante mediador para a resolução de Essequibo, e a própria Guiana de Irfan Ali também falou que o Brasil e pediu para o Lula participar pessoalmente. Depois de algumas análises, algumas questões aí, o Brasil decidiu que não será o Lula que será o enviado oficial brasileiro, mas sim o Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores. O Mauro Vieira, ele comunicou para o primeiro-ministro de São Vicente e Granadina, que hoje é a liderança da CELAC, que é a organização que vai lidar com a questão de Essequibo, isso a pedido da Venezuela, tá? Porque a Venezuela considera que a Corte de Haia, ou as cortes internacionais ligadas à ONU, são muito pró-Estados Unidos, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, também é muito pró-Estados Unidos, então talvez a CELAC fosse a melhor das opções. Lembrando, pessoal, que o Celso Amorim, eu diria que ele é sempre o cara que se mete nas enrascadas, né? Problema com a Rússia, Celso Amorim vai lá e visita o Sergei Lavrov. Problema na Venezuela, o Celso Amorim vai lá e visita o Nicolás Maduro. Então, ele que já foi o nosso chanceler lá no primeiro governo Lula, hoje ele funciona muito mais com essa parte diplomática externa na resolução, ou pelo menos na tentativa de resolução de conflitos. Isso mostra, né, pessoal, como os dois países, e até mesmo os Estados Unidos, estão confiando na posição brasileira de conseguir estabelecer algum tipo de negociação. Lembrando que isso não quer dizer que a questão vai ser resolvida. O que a Venezuela fala é que desde 66, quando teve o Acordo de Genebra, reconhecido pela Venezuela e pelo Reino Unido, estabeleceram bases para uma futura negociação que de fato nunca aconteceu. Como a Guiana começou a explorar petróleo daquelas áreas e a Venezuela fala que ainda não sabe de quem pertence, a Venezuela pede algum tipo de negociação. É claro que tem toda a questão política envolvida. Momento pré-eleitoral, a questão de Essequibo não é uma questão de direita e esquerda, é uma questão de união nacional. A Maria Corina Machado, por exemplo, que é a líder da oposição, fez discurso recente colocando que Essequibo pertence sim à Venezuela, então tem muito mais de política por trás, de um sentimento, tentar retomar um sentimento ufanista e nacionalista dos venezuelanos.
Mas é fato também, pessoal, que a questão de Essequibo, ela é, diria, no mínimo polêmica. Até porque também, convenhamos, quando você visita a região de Essequibo, não se fala espanhol lá, por exemplo. Isso seria algum tipo de motivação para que Essequibo fosse da Guiana? E autodeterminação dos povos? Vamos perguntar para aquelas pouco menos de 200 mil pessoas a quem de fato elas querem pertencer? Deveria ser uma opinião importante? Aparentemente, tudo isso vai ser colocado em pauta na reunião de quinta-feira. Outra notícia, galera, interessante, está ligado ao Zelensky, que eu não diria que fez reclamações, mas teceu uma certa crítica porque o Brasil não aceitou o receber. Como assim, professor? O Zelensky, recentemente, ele foi ontem, né, inclusive, foi para a posse do Javier Milei, novo presidente da Argentina. Só que ele teve que fazer uma parada estratégica para reabastecimento. E aí, ele ficou, pessoal, isso segundo fontes, tá? De 20 a 30 minutos e pediu para que uma reunião fosse realizada com o Brasil, talvez até com Lula, né? Para estabelecimento ali de algumas questões relacionadas à ajuda à Ucrânia, tudo tal. O Brasil, o Lula falou que não faz esse tipo de reunião de última hora e por isso não recebeu o ucraniano, né? Não recebeu o Zelensky. Só que isso somado ao Brasil, que dá declarações um pouco em cima do muro, não apoia tanto assim a Ucrânia, as últimas reuniões que aconteceram, né? Que o Zelensky desmarcou de última hora, aí depois quando de fato aconteceu a reunião, galera, você via pela expressão dos dois, que era um aperto de mão meio sem graça, né? Então não tava uma coisa muito legal. É fato que o Zelensky, ele foi perguntado, inclusive, né? Poxa, você foi pra posse do Javier Milei. Por que você não foi pra posse do Lula? Ele falou, porque teve uma diferença. O Milei me convidou, o Lula não. Lembrando que o Itamaraty não confirma essa informação e fala que sim, o Zelensky foi convidado, mas mandou uma comitiva ao invés de vir presencialmente, por questões relacionadas à guerra. A gente sabe que a relação entre Brasil e Ucrânia, por mais que os dois não deixem ou não queiram deixar transparecer, ela não é das melhores, vamos colocar assim. Então, não receber o Zelensky, eu diria que é mais um pinguinho aí de inconformidade. Porém, além disso, a gente tem que lembrar, pessoal, que nesse momento a Casa Branca está preocupada porque não consegue aprovar um pacote no Congresso de ajuda militar a Israel e também à Ucrânia. A Ucrânia, sem equipamentos, segundo o próprio Zaluzny e segundo o próprio Zelensky, não consegue resistir à ofensiva russa por muito tempo. Então precisa da aprovação do Congresso americano, até porque isso gera um efeito cascata. Pô, se o principal apoiador, que é os Estados Unidos, não manda, por que o país da União Europeia seria obrigado a mandar, entende? Então isso pode acabar descredibilizando um pouco o Zelensky. Aliás, também por isso que ele fez a visita à posse do Javier Milei, para tentar reforçar sua posição aqui no continente sul-americano. Pessoal, o Milei já declarou que ele é totalmente pró-Ucrânia, mas na América Latina, convenhamos que não teve nunca uma grande proximidade com a guerra entre Rússia e Ucrânia, e meio que ficou em cima do muro. Embora presidentes como Boric, Lacalle Pou sempre anunciaram ali uma posição mais pró-Ucrânia. Mas querendo ou não, pessoal, nada de muito enfático. Só que nos Estados Unidos, essa queda de credibilidade está maior. Saiu, galera, recente pesquisa que mostra que metade da população americana, pelo menos, considera que as ajudas militares à Ucrânia já passaram do que seria o necessário. Ou seja, está superando, está gastando muito em relação ao que deveria ser gasto. Ao mesmo tempo, a gente tem um grupo de senadores, por exemplo, querendo mobilizar o Senado americano a não aprovar novos pacotes. E, inclusive, eles convocaram uma reunião com Viktor Orbán, que é o presidente da Hungria. Talvez o principal não apoiador do Zelensky, né? O cara, assim, que mais reclama de pacotes da União Europeia, que, inclusive, fica vetando a entrada de novos membros da OTAN. Porque o Viktor Orbán tem uma ligação muito próxima com o Putin, e esses senadores vão fazer uma reunião com o Viktor Orbán. Para vocês terem uma noção de como a relação entre Ucrânia e Hungria, né, do Viktor Orbán, não é nada boa, os dois participaram da posse do Milei. Foi um momento, inclusive, assim, eu de longe achei engraçado, né, talvez para eles nem tanto assim, que o Viktor Orbán e o Zelensky, eles claramente estavam numa discussão muito acalorada ali, muito possivelmente em relação a ter uma pauta de não ajuda ou maior ajuda aos ucranianos. Mas é fato, pessoal, que o Zelensky está um pouco desesperado, pedindo ajuda pelo mundo. Falando em apoio dos Estados Unidos, a gente pode colocar aqui outro ponto também, além desse pacotão, né, que ia ser disponível ali, que não foi aprovado pelo Congresso, ele não falava só sobre Ucrânia, ele falava também sobre Israel. E também a gente teve hoje, através de uma artimanha política, a aprovação por parte do governo Biden, sem passar pelo Congresso, de um pacote de ajuda militar no valor ali próximo de 100 milhões de dólares em alguns equipamentos, principalmente projéteis em direção a Israel, tá? Só que assim,
Cada vez mais a gente percebe que existe principalmente um grupo de senadores democratas que estão querendo colocar uma condicionante para a aprovação do pacote de 13 bilhões de dólares. Essas condicionantes são: tem que ter os Estados Unidos querendo a aprovação de 2 estados, ou seja, uma solução de longo prazo, respeitar os direitos humanos nos ataques israelenses. A gente teve, por exemplo, o relatório da ONU que apontou que o grande objetivo de Israel é fazer com que os palestinos sejam expulsos em direção ao Egito, segundo o relatório da ONU, tá? A gente teve, pessoal, os senadores pedindo maior proteção aos civis e deixar chegar ajuda humanitária. É claro que, de novo, né? Tudo tem ali o seu freio e contrapeso, né? Por exemplo, foram divulgadas imagens de ajudas humanitárias chegando à faixa de Gaza. Quem primeiro tem acesso a essa ajuda humanitária é o Hamas. Alguns caminhões de ajuda controlados pelo Hamas, em que eles vão lá, sequestram essa ajuda humanitária e só deixam disponíveis para quem tem algum tipo de ligação com o Hamas. Jogam algumas migalhas ali à população, mas o grosso da ajuda mesmo fica em direção ao Hamas. Só que, ao mesmo tempo, a gente teve, por exemplo, hoje, segundo mídias palestinas, Israel disparando panfletos ali em direção à faixa de Gaza, principalmente próximo do sul agora, né, que está sendo mais atacado e tal, folhetos que pegavam, inclusive, trechos do Alcorão que falavam sobre o dilúvio. O que dá a entender que ele está avisando que aquele plano de bombeamento de água do mar Mediterrâneo para inundar as cavernas, os túneis subterrâneos ali do Hamas, vai ser colocado em prática. Só que a gente já analisou, hein, pessoal? Isso pode trazer severos problemas. Salinização do solo, salinização da água do subsolo, impedindo a agricultura local, queda da produtividade agrícola numa região que já é pobre e densamente povoada, além de um solo muito molhado, numa região densamente povoada de 2,3 milhões de pessoas, podendo causar um desmoronamento da região, entende? Então os impactos socioambientais eles são muito grandes. Aquele solo molhado vai ter que ir para o Egito, então depois? Será que a ONU então está certa? Entende? Então são muitas questões que são colocadas e parte dos senadores estão querendo essa condicionante de redução dos danos às vidas de civis palestinas para continuar mandando essa ajuda. O governo Biden, pessoal, está extremamente pressionado, de novo, em período pré-eleitoral. E lembrando que está apertado, mas o Trump, pelo menos por enquanto, está na frente do Biden. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante a geopolítica está ligada a uma colisão que aconteceu no mar da China Meridional com novos ataques dos chineses. Navios filipinos estavam navegando no que a gente chama de Mar da China Meridional, ou Mar do Sul da China. É uma região que dispõe hoje de 1/3 de todo o comércio mundial, 1/6 de toda a pesca do mundo e enormes reservas de combustíveis fósseis. Eu diria que se não é a mais, é pelo menos uma das mais estratégicas regiões do mundo, do ponto de vista econômico e de recursos naturais. A China alega que motivações históricas fazem com que toda essa região, inclusive as ilhas Spratly e tal, que são extremamente disputadas, tem que pertencer aos chineses, enquanto Vietnã, Brunei, Filipinas são os principais envolvidos, alegam que na verdade não. Poxa, existe uma delimitação, 200 milhas náuticas a partir do seu litoral, que são águas chamadas de zonas econômicas exclusivas, e deveriam pertencer aos filipinos, aos vietnamitas e por aí vai, tá? É fato que a principal tensão está envolvida entre Filipinas e China, vide as bases militares americanas que existem nas Filipinas e até a própria intervenção da Austrália por meio da AUKUS, Aliança AUKUS, que com submarinos nucleares vistoria as atividades chinesas no Mar do Sul da China. E sempre quando aparecem navios filipinos ou pescando ou pelo menos passando pelaquela região, a China alega que a ONU está errada, que o mar pertence a ele e que há uma invasão de soberania territorial marítima. A China costuma disparar canhões d'água. Não é mangueirinha, né? É um canhão d'água. Até que o navio ele saia daquelas posições. Expulsando mesmo, tá? Expulsando. Nesse caso, o navio filipino ele estava abastecendo. Só que as embarcações filipinas que ali estavam carregando o Romeo Browner, que, para quem não sabe, é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas das Filipinas. A embarcação em que ele estava teve o motor danificado e até teve uma colisão com uma outra embarcação. Isso para o chefe do Estado-Maior das Filipinas. Teve a convocação do embaixador chinês nas Filipinas pedindo maiores explicações. E a China se pronunciou. Falou que, na verdade, houve repetidos avisos para que as Filipinas não invadissem a sua zona econômica exclusiva, segundo a China, próxima ali das Ilhas Spratly, e que quem fez manobras perigosas não foram navios chineses, e sim navios
filipinos e pediu para que as Filipinas moderem as suas atitudes, porque isso pode escalonar para uma coisa muito mais perigosa. Aparentemente, a China não sabia que essa figura militar tão importante estava numa embarcação, mas, segundo eles, fizeram os avisos ali repetidos e por isso fizeram os ataques. Pessoal, presta atenção, tá? Daqui a pouquinho, não tô... infelizmente, né? Não tô fazendo aqui boas previsões, mas previsões. A gente vai começar a falar mais sobre isso, porque é um dos próximos conflitos que tende a eclodir no mundo. E só que aí a gente tá falando de países como Filipinas, como China, como Vietnã, países que são muito mais importantes economicamente do que Rússia e Ucrânia, ou mesmo Venezuela e Guiana, tá? Cuidado que isso aqui pode escalonar para uma coisa muito, muito, muito pior. E para finalizar, pessoal, a gente discutiu também, nos vídeos passados, que os Houthis, que são aquele grupo de rebeldes xiitas lá no Iêmen, totalmente apoiado pelos iranianos, eles anunciaram um bloqueio para que embarcações negociem com Israel. Falaram que navios de civis que não têm direcionamento para Israel podem passar pelo Estreito de Bab al-Mandab, mas também pelo Golfo de Aden e também pelo Mar Vermelho. Essa regiãozinha, pessoal, hoje, com o bloqueio dos Houthis, já teve ataques, por exemplo, a embarcações supostamente relacionadas a Israel, ataques a embarcações francesas, a porta-aviões dos Estados Unidos. Então, os Houthis, os caras estão, de fato, querendo comprar guerra. Já destaquei com vocês também. Qual que é o dilema dos Estados Unidos? Se a gente atacar os Houthis, isso pode motivar com que outros grupos e países, como Turquia e Arábia Saudita, tomem as dores e isso fortaleça uma aliança islâmica. É tudo que os Houthis, que o Irã, que a Jihad Islâmica, que o Hamas quer. Tanto que a Arábia Saudita, que é contra os Houthis, na Guerra Civil do Iêmen apoiava o Hadi, pediu moderação para os americanos. Cuidado com os ataques que vocês vão fazer aos Houthis. Ou seja, tem que atacar para fazer com que embarcações consigam passar pela região e abastecer Israel, um grande aliado dos Estados Unidos. Mas não com muita força, a ponto de motivar uma aliança islâmica, e isso possa escalonar para um conflito ainda mais grave. Pois bem, pessoal, segundo Israel está observando com bastante atenção, até o Conselheiro de Segurança Nacional falou, pessoal, que o Netanyahu conversou com Biden sobre o bloqueio dos Houthis, e aí a Israel garantiu, olha, a gente vai dar um tempo para saber qual vai ser a atitude dessa coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Até porque o Irã, ele acabou de ameaçar também que o Eisenhower, porta-aviões americanos, serão expulsos da região. O Irã, então, vai expulsar um porta-aviões americano? O Iêmen vai expulsar, galera, os Houthis, entende? Assim, tem uma grande diferença militar aí envolvida. Mas os ataques, eles podem ficar cada vez mais fortes. E uma resposta que firam civis é tudo que o Irã e os Houthis querem, entende? Israel anunciou, pessoal, que não está preocupado com isso, e sim preocupado que uma nova frente de batalha possa se abrir contra Israel, e anunciou, se vocês não fizerem nada, eu, Israel, vou fazer. A gente vai dar um tempo para saber o que vai ser feito, mas, por exemplo, já temos corvetas da classe Saar dispostas próximos do porto de Eilat, ali na região do Mar Vermelho. Se vocês não atacarem os Houthis, já que eles declararam guerra contra Israel e nos atacaram, a gente vai atacar eles. Se o Irã já está torcendo para que os Estados Unidos ataquem os Houthis e isso fortaleça a Aliança Islâmica, imagina se Israel atacar os Houthis. Galera, de verdade, se o Benjamin Netanyahu tomar esse tipo de atitude, a guerra vai escalonar para uma coisa muito pior. A Turquia, Jordânia, Arábia Saudita, Egito podem se voltar a favor de uma aliança islâmica, complicando bastante a interferência dos Estados Unidos na região e a própria presença do Estado de Israel. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.